Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá de conteúdo. Vamos agora com ângulos, né? Pois bem, dando uma sequência aí no conteúdo de geometria plana, a gente vai entender agora um pouco melhor o que seria ângulo, né? O que seria esses conceitos bem básicos aí, que vocês já devem ter um pouco de noção, né? Por exemplo, se eu me movo para cá ou, né, ou se eu viro para cá, né? Eu saí do local, né? Se eu tivesse o GPS ligado aqui, ia marcar lá que eu saí do local, né? Ou simplesmente o que mudou aqui é apenas meu campo de visão, né? O que mudou aqui, o que variou, é apenas o meu ângulo, é isso mesmo? Mas vamos lá, sigamos. Esses conceitos aqui a gente já trabalhou, né? Foi o conceito de reta, semi-reta e de segmento de reta. E aí nós temos lá que a reta ela não tem nem início nem fim, e que a semi-reta ela tem início, porém não tem fim, né? Só que para a gente formar, né, os ângulos, a gente vai utilizar justamente essas semi-retas, tá vendo? E essas semi-retas, lembre comigo aqui, ó, ela tem origem, mas ela não tem fim, né? E aí, essas origens dessas semi-retas, elas, assim, ó, essas origens, elas vão se juntar, né, formando o vértice, né? Esse ponto de encontro aqui, ó, vai ser chamado de vértice, tá? E aí, quando eu junto duas semi-retas, eu vou estar formando um ângulo, né? Eu vou estar tendo, ó, esse deslocamento, essa abertura, tá bom? Então essa abertura entre duas semi-retas, a gente vai estar formando aí, ó, o chamado ângulo, tranquilo? Vou até mostrar um exemplo aqui também no slide. Temos aqui a semi-reta OA, né? Que a gente tem como origem o ponto O e tem aqui o ponto A na nossa semi-reta. E aqui nós temos como origem o ponto O e temos o ponto B nessa semi-reta. Se eu juntar, né, essas duas semi-retas, eu vou estar formando, ó, um ângulo. Eu tenho aqui o vértice, né, que é a união, né, das origens, e vou ter aqui agora os lados. O lado OA, que é da semi-reta OA, e o lado OB, que é da semi-reta OB, tá bom? Então, agora você já tem a noção de que essa região, né, entre duas semi-retas, né, vai ser justamente essa abertura, vai ser chamada de ângulo. Belezinha? Tranquilinho? Sigamos. E aí, né, para a gente nomear, né, eu não ensinei para vocês como nomear uma semi-reta, né, uma reta, um segmento de reta, pois os ângulos também podem ser nomeados. E vão ser nomeados com base nesses pontos que existem na semi-reta. Por exemplo, a nossa primeira figura aqui, ó, nessa primeira figura nós temos uma semi-reta OA e a semi-reta OB, né? Então eu posso dizer que aqui é o ângulo que, ó, AOB. Eu peguei basicamente a trajetória, né? Aqui eu vou do A, passo pelo O e vou até o B, né? Então essa união aqui que está formando um ângulo. Então qual vai ser o nome do nosso ângulo? Vai ser o ângulo AOB, tá bom? Ah, professor, pode ser também o contrário, B ou A? Pode sim, sem problema algum. Mas é mais comum, né, delimitar na ordem alfabética, tá bom? E aí, nós temos aqui o vértice, né, tem até ficou faltando um Rzinho aqui, tem um Rzinho básico aqui, mas por que, galera? Por que a gente está colocando esse nome, né? Porque, como eu falei para vocês,
é a trajetória, né? É por onde, da forma que ele é formado, né? Dessa abertura, né? Essa abertura é formada a partir das duas semirretas que têm em comum a origem, né? Então, por exemplo, aqui é de baixo, ó, que ângulo vai ser esse aqui? Pode ser o FHE ou pode ser o EHF, né? Então aí nós teríamos esse esse ângulo, tá bom? Tanto faz FHE ou EHF. Lembrando que é necessário colocar esse circunflexo, porque o circunflexo indica o ponto em que existe o vértice, tá? Então, o vértice, se eu olhar só o nomezinho aqui do ângulo, eu vou dizer, né, de cara que o vértice é o H, tá? Se eu olhar aqui, o vértice é o O. Se eu olhar aqui, o vértice vai ser o J, tá bom? Então, esse circunflexo é de extrema importância, porque indica o vértice, belezinha? Ótimo. Aqui é a mesma coisa, ó. DJM ou MJD, né? É o nosso nome aí, o nome do nosso ângulo. Tranquilo? Pois é, galera, como é que a gente vai medir nossos ângulos, né? Como é que a gente vai medir o ângulo? Geralmente, se a gente for pensar, né, na prática, a gente vai medir o ângulo a partir de um instrumento, né, chamado transferidor, né? É como se fosse tem aquelas mesmas medições da nossa régua, que é o mais comum, só que ela é curva, né? Então ela não é uma linha, ela é curva. E aí, esse transferidor também vai ter essa variação em graus. Lembrando que todo ângulo vai ser medido em graus, né? A gente tem as variações menores, tem sim, mas a principal vai ser o grau, tá? Por exemplo, eu saí daqui, ó, tô olhando para cá e virei para cá. Qual foi o meu ângulo? Qual foi o ângulo que eu formei aqui, ó? Saí daqui, vim para cá. Então, um ângulo de 90 graus, por exemplo, né? Então, eu tô conseguindo medir esse meu movimento. Tranquilo, galera? Vamos aqui para alguns exemplos. Aqui, ó, eu saí desse ponto, ó, percorri tudo isso aqui, ó, e parei no mesmo ponto. Isso aqui é uma volta completa. É como se o ponteiro, né? Aquele ponteiro mesmo de minutos. Quando passa uma hora, a gente percorre o quê? Toda uma volta, né? A gente percorre ali 60 minutos. Então, nós temos aí, ó, uma volta completa, 360 graus, né? Lembre disso, uma volta completa, 360 graus. Metade de uma volta, né? Se uma volta completa é 360, metade de uma volta vai ser o quê? 180 graus, bom? E aí eu pego lá, ó, né? Uma volta completa, 360. Metade da volta, 180. Metade da volta vai ser quanto? 90 graus, né? Beleza? Aí se eu pegar e botar na metade novamente, ó, 45 graus, tá? E aí nós temos os ângulos mais importantes, mais comuns, né? E aí nós teremos a classificação, tá? E essa classificação é muito importante, né? Talvez seja algo que a gente vê aí desde o Fundamental 1, né, para o início Fundamental 2, mas é bem tranquilinho e bem importante, tá bom? Por exemplo, se eu tenho lá, deixa eu aumentar aqui para ver se vocês... Pronto. Se eu tenho lá, galera, um ângulo de 180 graus, né? Esse ângulo aqui é chamado de ângulo raso, né? Se você pensar numa piscina, numa poça, algo do tipo assim, né? Você vê que ele não é tão profundo,
ele é raso, ó. Então aqui é o ângulo raso, ângulo de 180 graus. Agora, se o ângulo, né, for assim, né, aquele que forma um quadradinho aqui, que simboliza que ele é perpendicular, né, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, né? E é com base nele, né, é com base nele e no ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, que a gente vai saber também os outros. Quais são os outros? Repare, ó, aqui é o raso, 180 graus, e aqui é o reto, né? Então vamos lá. Menor que 90 graus vai ser chamado de agudo. Maior que 90 graus e menor que 180 vai ser chamado de um ângulo obtuso, tá bom? Então vou mostrar para vocês só alguns exemplozinhos. Repara, ó. Aqui, ó. Ângulo reto. Se eu fizer essa abertura aqui, ó. Ângulo reto. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Aqui tem um ângulo agudo, né, que é um ângulo menor que 90 graus. Aqui também um ângulo agudo, menor que 90 graus. E aqui um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus e menor que 180. Aqui tem algumas variações, é porque aqui era para ter saído a numeração, mas não saiu. Mas só para dar um exemplo para vocês, rapidinho. Se, por exemplo, eu tiver um ângulo assim, ó, que isso aqui pode enganar muito vocês. Eu tenho um ângulo assim e tem assim, ó. Então, eu tenho esse ponto aqui. Pronto. Eu tenho esse ângulo aqui, eu digo que esse ângulo, galera, eu vou botar aqui um ângulo aqui, ó. Eita, ficou um pouquinho torto. Esse ângulo nada mais é que um ângulo de 179 graus. Então, se você analisar, né, se você for simplesmente pela imagem e não observa direito, você vai dizer que aqui é um ângulo raso, né, porque vai pensar, por ele estar quase reto, quase, né, alinhado aqui, você vai dizer que é um ângulo de 180 graus, logo vai ser um ângulo raso, né? Só que ângulo raso ele tem que ter exatamente 180 graus. E esse aqui tem 179. Então eu posso dizer que aqui é um ângulo raso? Não. Esse aqui vai ser um ângulo obtuso, né? Por que ângulo obtuso? Porque ele é maior que 90 e menor que 180. Tá bom? Então é bem interessantezinho. A mesma coisa se eu tiver lá assim, ó. Repare que ele está quase como um ângulo de 90 graus. Mas se eu disser que aqui, ó, é um ângulo de 88 graus, aqui não é um ângulo reto. Aqui vai ser um ângulo que agudo, tá? Então tome muito cuidado com relação a isso, né? Simplesmente se ele passar só a imagem, tudo bem. Você pode realmente falar, não, aqui tá muito fiel a um ângulo de 90 graus. Mas se ele passar uma imagem, né, que coloque em dúvida, se tiver uma questão que coloque em dúvida, e ele está registrando lá a medida, né, do ângulo, simplesmente você tem que ir pela medida, né, e verificar que a medida realmente é 88 graus, então é um ângulo agudo.
tá bom? Belezinha. E pra gente aí complementar, fechar nosso conteúdo, nós temos aí os ângulos complementares e suplementares. Galera, é muito fácil, muito tranquilo isso daí, tá? Entenda comigo. Os ângulos que juntos formam um ângulo de 90 graus, tá vendo? Esses ângulos que juntos formam esse ângulo de 90 graus são chamados de ângulos complementares. Por exemplo, eu tenho o ângulo de, repare aqui o exemplo, 55 graus e tem um ângulo de 35 graus. Juntos, eles formam o quê? 90 graus. Então, eu vou dizer que esses ângulos são complementares. Então, se juntos formam um ângulo de 90 graus, então eles são ângulos o quê? Complementares. Tá bom? Agora, se juntos formam um ângulo de 180 graus, vão ser ângulos suplementares, né? Então, repare, ó, que a ideia de complemento é uma ideia um pouco menor, né? E suplemento é algo mais superior, né? Então, quando eu falo complementares, juntos tem que formar o quê? 90 graus. Quando eu falo suplementares, juntos tem que formar o quê? 180 graus. Então, só para a gente fechar aqui nossa ideia, se eu tenho um ângulo, né, de 73 graus, né, e eu quero o complemento dele. Complemento é porque junto a ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então o complemento dele vai ser o quê? Deixa eu ver aqui no meio. Tem lá 73 graus. O complemento dele vai ser quanto? 17 graus. Agora você fala assim, ó, não, eu não quero complemento, eu quero suplemento, né? Então o suplemento tem que formar quanto, galera? Né? Ângulos suplementares formam 180 graus. Então o suplemento dele aqui vai ser 107 graus. Né? Então eles vão ser ângulos suplementares. Entendeu qual é a ideia? Então, por exemplo, eu tenho lá 50 graus. Né? Qual o complemento, né, dos 50 graus? Vai ser 40 graus. Né? Só que aí eu pergunto, qual é o suplemento, né? O complemento de 50 graus foi 40 graus. Mas o suplemento de 50 graus vai ser quanto? 130 graus. Tranquilo? Então, bem simplesinho. Se você quer saber qual é o complemento, eu vou ver qual é a diferença para chegar, né? O que é que está faltando para chegar a 90 graus, tá bom? E se eu quero saber o suplemento, vou ver quanto está faltando para chegar a 180 graus, tá bom? Então, ângulos complementares são ângulos que juntos formam um ângulo de 90 graus. E ângulos suplementares juntos formam um ângulo de 180 graus, tá bom? Suplementares, 180 graus. Complementares, 90 graus. Valeu, galera. Espero que tenham entendido. Espero que tenha sido esclarecedor a aula. E boa sorte, fiquem com Deus e um abração. Valeu!